Bom dia, gente. Trouxe aqui o Ramaciotti, nosso diretor querido de prova, para explicar para a galera esse novo regulamento de duplas individual que as pessoas não estão entendendo muito bem sobre a Woodstock. Ramaciotti, a palavra é sua. Bom, eu vi que a maior parte da dúvida é principalmente em questão de dupla. Quando você forma uma dupla e você faz a inscrição no começo do campeonato, não obrigatoriamente você vai precisar ficar com essa dupla o resto do ano. Pode existir algum distúrbio de interesses ou a pessoa não se dá mais, não quero mais andar. Eu ando junto com o Antônio. Então a dupla é Marcos e Antônio. Aí o Marcos e Antônio mudou, mas se eu fiz 50 pontos no campeonato até enquanto estava a dupla, como é que é a contagem dessa dupla? O que ele fizer na primeira prova, 20, 30 pontos, 5 pontos, soma com o que eu fizer na segunda. Então a dupla tem 50 pontos. Eu não vou mais andar com ele. Aí, em vez de andar com o Antônio, eu vou passar a andar com o Mané. Aí a dupla passa a ser Marcos e Mané. Aí ela não tem mais. Eu vou embora com 50 pontos e o Mané que vem andar comigo tinha 20. Então não é dupla mais. O Marcos tem 50 e o Mané tem 20. Então provavelmente eu chegue no final do ano, se eu for campeão, eu sou campeão sozinho, não é a dupla que é campeã. Porque a contagem de pontos ficou diferente. Porque no meio do ano essa dupla se desfez. A contagem sempre do Old Man, ela soma, sempre o Old Man tem que andar na segunda prova. Se ele andar na primeira, não vai contar. Então vamos supor que o Old Man, ele ande sozinho, ele não tem dupla. Então ele anda na primeira e na segunda. Para o campeonato da Old Man, vai contar pontos somente da segunda prova. Para a geral, ele conta na primeira e segunda. O Old Man, ele entra para 2 campeonatos. Ele entra no campeonato da Old Man e no campeonato geral. A contagem de pontos que ele fizer durante o final de semana, ela soma na geral. E o que ele marcar na segunda prova, que é o que vale da Old Man. Ok? A dupla que eu ando, eu e o Mané. Daí a mãe do Mané ficou doente, ele não vem correr. Eu sempre corro na primeira e o Mané na segunda. A inscrição está lá escrita. Aí o Mané não veio. Eu conto os meus pontos e o Mané não vai correr. Esse carro tinha que ficar no box. Mas eu quero andar. Eu vou para a pista. Aí o que acontece? Esse ponto da segunda não vai para ninguém. Esse ponto não existe. Eu não posso pegar esses pontos. Eu não posso escolher a melhor prova. Não é assim. Você vai, como você estava marcado na primeira, é na primeira. E na segunda, é na segunda. Eu não posso somar isso porque daí eu desfiz a dupla. Entendeu? Então você tem sempre que, quando faz a inscrição, eu vou andar na primeira e o Mané na segunda. Se ele for Old Man, tem sempre que ser na segunda. Se eu for geral e ele Old Man. Ok? Se os dois forem Old Man, uma outra questão, se os dois forem Old Man, aí o primeiro marca na Old Man, porque não tem como ser diferente, ele marca na Old Man e o segundo também marca na Old Man. Então são contagens daí da dupla, ok? Os dois marcando pela Old Man e geral. Ô Marcos, mas aí, aproveitando esse gancho do Mané, se o Mané, ele não pôde vir por algum problema de ordem maior, o carro está no box e o outro parceiro correu a primeira prova, a primeira corrida. Aí, se ele fizer o comunicado para vocês, falando que o Mané não vem e ele quer correr na segunda, se inscrever, ele passa a desfazer a dupla e passa a correr sozinho. Na primeira e na segunda. Isso. Se for a partir daí não existir mais a dupla, aí passa a contagem individual. E ele conta esses 2 pontos que ele fez. Aí ele vai contar esses 2 pontos. Isso é importante. Só que ele não pode mais refazer a dupla. Aí até o final do ano tem que andar sozinho. Quer andar sozinho. Por quê? Aí, senão,
O Mané que ficou em casa cuidando da mãe, Certo. ele vai perder aqueles pontos, ele vai ser demais... Ele vai zerar, né? E vai Não, começar ele tudo vai de novo. levar os pontos individuais, vamos dizer que aquelas 50 pontos, ele ficou com 50 e eu nessa etapa eu somei 20, porque Entendi. eu marquei 10 na primeira e 10 na segunda. Entendi. Eu vou levar 70. Eu não posso depois formar dupla outra vez. Entendi. Entendeu? Essa dupla está desfeita. Entendi. Porque senão nunca vai se... ela fica uma coisa desleal, né? Entendi. E no caso do carro? O carro. O carro conta ponto? Não conta ponto, Não carro. conta ponto, né? Porque quando chega no final do ano, o carro 22 foi campeão. Eu não tenho como levar ele até lá em cima para receber o troféu. É claro. Não, que não todo tem mundo mais. fala, Isso não tem. já existiu. Já Isso existiu, esse hoje ano não tem existe mais. Tá bom, Marcos, muito obrigado. Eu acho que solucionou Qualquer bastante. dúvida eu estou à disposição. Esta semana nós tivemos um problema no site da FASP, mas esta semana é divulgado, chama Regulamento Geral Desportivo do Campeonato Paulista. Sai a versão 5 agora essa semana, aonde inclui esse detalhezinho aí da inscrição de dupla, mas o resto é o geral como é no Campeonato Paulista todo. Ok, Marcos, nós agradecemos sua gentileza e você vindo aqui dar essa entrevista e ajudar bastante nesse O que esclarecimento. vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, Marcos. Imagina que é isso.